começa com um treinamento, como a gente tem feito, e depois a gente bate um papo aqui com vocês, uma coisa bem bacana, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Nós vamos continuar o nosso treinamento na linha da venda, né? E é muito interessante porque o mercado de vendas diretas ele não para de crescer, né? O que é mais interessante nesse mercado é que tanto faz a cidade onde você está, você tem mercado para ir. Bom, mas antes de começar oficialmente, deixa eu dar uma boa noite aqui para todas vocês que estão aqui no Zoom acompanhando a gente e também a partir de agora para os nossos queridos amigos no YouTube. Eu não sei se é a primeira vez que você participa de um treinamento, um encontro como esse. O interessante é que no nosso canal você vai encontrar vários outros treinamentos de vendas diretas voltado para a venda direta, profissionalização do vendedor, porque esse é o nosso objetivo. Inclusive, eu estou preparando um material muito interessante, falando especificamente da venda de perfumes, tá? Então, você que tem o objetivo de trabalhar com perfumes, não importa a marca, você vai ter um treinamento muito focado. Aqui é lógico que eu vou tomar como base os perfumes da nossa empresa. Bom, então eu vou começar com uma pergunta. E aí, vendeu? Isso é muito legal. Sabe por quê? Nós que trabalhamos com vendas, quando a gente coloca o pé dentro da nossa casa à noite, essa normalmente é a primeira pergunta que a gente recebe. E aí, vendeu hoje? E aí, como é que foi? E aí, vendeu? É assim. E normalmente essa pergunta vem pela pessoa ou pelas pessoas que convivem diretamente com você. O marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, as pessoas que estão ali lado a lado contigo, são elas que normalmente disparam essa pergunta. E na venda direta, ela se divide em várias possibilidades. Mas a arte de vender, ela é uma arte que ela pode ser aprendida por qualquer pessoa. E esse sistema de treinamento, ele pode capacitar você a se tornar um exímio vendedor de qualquer produto, se você colocar em prática tudo que a gente fala aqui, da maneira como fala e na sequência como fala. Isso é muito legal. Então, dentro da vendas, a escola antiga, ela dividia em três partes. Ela falava abordagem, demonstração e fechamento. Só que hoje a gente sabe que isso são os três pilares que sustentam a estrutura da venda. Só que a abordagem ela se divide em várias partes. A demonstração, que eu julgo ser uma parte importantíssima, ela também se divide em várias outras partes, e o fechamento acontece da mesma forma. E o fechamento ele tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: ele não acaba dentro dele mesmo. O fechamento, na verdade, é a abertura de mais um momento que você tem para vender. Então, dentro da parte da abordagem, a gente tem uma parte chamada qualificação do cliente, tá? Ou qualificação do comprador. Porque eu não posso vender qualquer produto para qualquer pessoa. Eu preciso vender o produto certo para a pessoa certa. Esse é o casamento perfeito que pode acontecer na vida de um profissional. E a gente está aqui para tentar, na medida do possível, passar o maior número de informações para que vocês possam duplicar com as equipes de vocês, ou, se quiserem duplicar esse vídeo que vai ficar gravado aqui no YouTube, ele amanhã está disponibilizado somente o treinamento, sem os nossos comentários no Zoom, vocês podem ficar super à vontade para poder trocar essa ideia. Bom, um ponto muito interessante quando a gente pensa na abordagem do cliente é entender que o cliente ele não é uma pessoa isolada do universo.
o cliente ele faz parte de um processo, ele faz parte de um ser como um todo. E nós, como seres completos, a gente sente o cheiro, os odores por meio do olfato, nós enxergamos por meio dos olhos, nós também temos a percepção por meio do tato e nós temos um entendimento por meio da audição. Então, o cliente ele pode ser sinestésico, ele pode ser visual, ele pode ser um cliente que, se ele não ouvir o que você está falando, não vai fazer a menor diferença para ele você apresentar um produto. Tem cliente que, se ele não pegar, não sentir o produto na mão, você pode mandar foto, dizer que é lindo, que é maravilhoso, que não vai surgir efeito. Então, a gente precisa respeitar essas características de cada cliente para colocar em prática dentro da nossa abordagem. Nós já sabemos, e eu nem coloco isso mais em lâmina nenhuma, que a primeira venda que a gente faz é a nossa. Então, quando eu vou abordar um cliente, seja num porta a porta tradicional, ou seja numa indicação, eu já sei que os primeiros segundos, não é minutos, os primeiros segundos eu estou vendendo a minha imagem. Então, se eu trabalho com perfume, por exemplo, como é que eu vou chegar na casa do cliente sem usar um produto nosso? Eu tenho que usar um produto nosso. Eu tenho que passar um perfume, eu tenho que estar com a barba asseada, cabelo penteado. As mulheres elas têm duas opções. Ou elas precisam estar com as unhas feitas, ou ela tem que tirar o esmalte. O esmalte não pode estar falhado. E assim, a mulher ela é 10.000 vezes mais observadora do que qualquer homem. E ela vai observar que você tem uma lasquinha no seu esmalte. Pode ter certeza. Ela vai observar que o teu cabelo não está escovado como poderia, não está penteado como poderia, que a tua maquiagem está um pouquinho mais sobrecarregada. Tudo isso ela vai perceber. Então, eu tenho que ter uma roupa legal, uma roupa que seja adequada ao momento e ao cliente, um perfume que seja um perfume marcante, mas ele não pode ser um perfume mais agressivo, porque o cliente não tem nenhuma obrigação de se sentir incomodado com a minha presença. Então, tudo isso eu tenho que fazer nos primeiros segundos da visita. A partir do momento que eu entro na qualificação específica desse cliente, aí a gente começa um processo que é muito interessante. Como que eu vou qualificar o cliente para apresentar um determinado produto para ele? Primeira coisa, eu tenho algumas situações que eu preciso para poder falar com esse cliente. Eu não posso simplesmente entrar em contato com o cliente e falar para ele assim, olha, eu estou vendendo um carro, você quer comprar um carro? É uma maneira de perguntar. Eu posso também ligar para a Áurea e falar para a Áurea assim, oi, Áurea, tudo bem? Eu estou com um carro aqui que eu acho que ele combina super bem contigo, eu estou vendendo, custa 100 mil reais, você quer comprar? A Áurea vai falar, pô, um carro de 100 mil, talvez ela diga sem nem ver o carro que não. Mas se eu levo para ela um carro de motor 1.0 do ano de 2015, ela vai olhar o carro e vai falar assim, você está maluco. Mas se eu levo para ela um carro super esportivo do ano de 2023, ela vai olhar assim, não, peraí, o santo, oferta boa demais, o santo desconfia, né? Então, eu tenho que qualificar o cliente e eu preciso, para poder qualificar o cliente, utilizar o que tem de mais básico na comunicação, que é perguntas. Eu vou fazer perguntas tentando ser o mais assertivo possível com o meu cliente. Eu não sei se vocês lembram, no nosso último treinamento que a gente falou sobre técnicas de venda, eu falei que você pode fazer perguntas abertas e fechadas. Eu dei até um exemplo que eu posso repetir agora, que é o do professor Marins, e o professor Marins tem inúmeros treinamentos dele aí no YouTube.
vocês acessem lá os canais dele que vocês vão encontrar. Mas o professor Marins tem um exemplo muito interessante, que um determinado vendedor, numa loja de imóveis, ele estava tendo dificuldade, ele foi dar o treinamento para ele. E lá, nessa loja, ele orientou a pessoa a fazer o seguinte: quando o cliente chegou, a primeira pergunta que ele fez para o cliente foi: essa poltrona que está aqui, ela ficaria melhor na sua sala de leitura ou na sua sala de televisão? O que ele fez com esse cliente? Ele pegou o produto e colocou lá dentro da casa do cliente. O cliente já visualizou a poltrona ou na sala de leitura ou na sala de televisão. Então, quando eu, por exemplo, for falar de perfume, eu posso perguntar para o cliente assim: você prefere um perfume mais intenso ou mais suave para usar em dias de calor? Eu não estou falando de tipo de família olfativa, eu não estou falando de fixação, eu não estou falando de cheiro, eu estou falando se ele gosta de perfume fraco, ou forte. É a primeira pergunta que eu estou fazendo para ele. Depois disso, eu vou perguntar: o senhor gosta ou a senhora gosta, usando esse perfume, de ser percebido pelas pessoas que estão no ambiente, ou a senhora gosta de ser um pouco mais discreta? Ah, eu gosto de ser discreta. Então, eu estou tentando descobrir ali a personalidade, o tipo de perfume que a pessoa gosta, e a última coisa que eu vou perguntar é a família olfativa. Como na nossa estrutura de perfumes nós temos várias famílias olfativas, eu posso sim perguntar direto: você gosta de um perfume mais cítrico ou mais adocicado? Pronto, eu estou dando duas famílias olfativas. Você gosta de um perfume amadeirado ou um perfume oriental chifre? E aí a pessoa ela não sabe o que ela vai responder. Ela normalmente ela vai responder o que ela ouviu em algum lugar, ou ela é um exímio conhecedor de perfumaria, ela vai te falar: eu gosto de um perfume amadeirado intenso. Pronto, eu já sei o que eu vou apresentar para ela, porque na nossa enciclopédia olfativa eu tenho ali todas as informações a respeito da perfumaria. Então, eu preciso fazer perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que a pessoa só pode responder sim ou não, ou dentro dessas duas variáveis, tá? Quando eu deixo em aberto, você gosta que tipo de perfume? Olha o universo que eu dei para a pessoa. Tem tanto perfume que ela vai falar assim: eu não gosto de nenhum, não, eu gosto do que a minha mulher me dá, quando eu ganho, eu uso. É isso que você vai ouvir como resposta. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas. Agora, o que mais eu preciso saber no momento da qualificação desse meu cliente? Tem 3 pontos que são fundamentais, e esses pontos eu tirei de alguns livros que eu costumo trabalhar nesses treinamentos. A primeira coisa é: qual a quantia em dinheiro que o cliente tem para pagar pelo que eu estou oferecendo? Se hoje você começasse a trabalhar na Ama Capariz e a empresa falasse para você assim: olha, o nosso perfume de 15 ml, ele custa para o cliente final R$ 100. Você diria assim: caramba, é caro. Mas aí você fala assim: é caro em relação a quê? Porque se a gente for pensar em nível de qualidade, de benefício e de valor, o preço dele se torna barato. Mas eu, lá na ponta, eu posso falar para o cliente: olha, o nosso perfume custa R$ 100, é 15 ml. E se o cliente der um pulo, pelo amor de Deus, é muito caro, eu posso mostrar a ele que existem perfumes de 30 ml que custam mais de 600, R$ 700. Então, ainda que eu cobrasse R$ 100 desse cliente, esse preço estaria razoavelmente bom para ele usar um perfume que dá fixação de mais de 12 horas, qualidade, um perfume de excelência e tudo mais. Mas eu preciso descobrir, perguntando para o meu cliente, qual é o gap que ele tem para pagar para esse produto. Se ele está disposto a pagar 40, 50, R$ 60, ou se ele está disposto a pagar mais de R$ 100.
Às vezes eu tenho um cliente que ele está disposto a pagar 200, 300 reais num perfume, eu não vou trabalhar com os de 15, eu vou trabalhar com os de 100 ml. Tá? A segunda coisa é a gente entender se as condições daquele momento são as mais favoráveis. Acontece com todos nós, com cada um de nós. Você já percebeu que em algum momento da tua vida você precisava comprar algo e você foi até uma loja ou de shopping ou de centro comercial, não importa. Você foi até um comércio e chegou no comércio, tinha o produto que você queria, você tinha dinheiro, mas você não comprou? Alguma coisa te deixou em dúvida em relação a essa compra? Isso acontece. Por quê? Porque não é o momento, ele não está favorável. Alguma coisa lá no teu subconsciente virou uma chave de não compre. Às vezes é a abordagem do vendedor. Então, eu preciso estar atento. Será que a minha abordagem agrada a todo mundo? É lógico que não. Tem pessoas que nunca vão comprar nada de mim. Nada. Olha, posso fazer a melhor apresentação do mundo, tem pessoas que vão odiar a maneira como eu falo, a tonalidade da minha voz, o cheiro do meu perfume, vão detestar tudo isso. E aí vão pegar uma pessoa que é completamente diferente de mim e ela tem o mesmo produto, o mesmo preço e ela compra com a outra pessoa. Então, as condições ficaram favoráveis para a outra pessoa e não para mim. Eu tenho que estar atento a isso. A terceira coisa é, o cliente que você está atendendo, ele tem o poder de decisão ou ele precisa da autorização ou da ciência de uma terceira pessoa? Isso é muito importante, muito. No nosso caso, mesmo sendo um produto desse aqui, que custa pouco mais de R$ 40, existem pessoas que vão te falar assim, eu não compro nada sem falar com a minha mulher. E não compro nada sem falar com o meu marido. Isso é muito mais difícil, tá? A mulher, quando ela quer comprar, ela vai e compra e acabou. O homem não. O homem, mesmo ele querendo comprar, ele precisa, às vezes, pedir dentro de casa, passar uma informação para ver se a mulher concorda. É muito normal isso. Isso eu estou falando de um produto de valor agregado super pequeno, um produto de R$ 40 aproximadamente. Imagina se você vendesse um produto que ele custasse 3 mil, 4 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa quantos mil. Então, tudo isso é importante. Se você estiver oferecendo o plano de negócios e o kit mais alto da tua companhia for mais de R$ 1.500, será que o seu prospecto, ele sozinho toma a decisão do investimento ou ele precisa da autorização, entre aspas, de uma terceira pessoa? Então, em relação a esse terceiro item, é muito importante você definir com o teu cliente, o teu prospecto, o seguinte: se ele precisa da autorização de uma terceira pessoa para fazer a compra desse produto ou para fazer um investimento num kit maior, é fundamental que você, como profissional de vendas ou profissional de marketing de relacionamento, esteja junto com ele quando for apresentar essa oportunidade para essa terceira pessoa. Jamais permita que outra pessoa, seja ela quem for, dê qualquer tipo de opinião ou julgue o seu trabalho ou o seu produto sem você estar presente para poder argumentar. Sabe que é muito comum? Às vezes a gente apresenta o plano de negócios para uma pessoa e durante a conversa, lá no final, a gente descobre que a pessoa tem um companheiro, uma companheira, e ela fala assim, eu preciso conversar com o meu companheiro. E aí você fala, não, vamos agendar uma nova apresentação junto com ele. Não, pode deixar que eu falo. Aí eu te digo o seguinte, você está nessa empresa há 3, 4, 5 anos para chegar até onde você chegou, com o teu nível de profissionalismo, com o teu resultado, com as apresentações que você faz, e a pessoa para quem você apresentou o plano ou o produto, ela viu uma vez
Você acha realmente que ela vai ter qualquer condição de fazer pelo menos parecido com o que você faz? Nunca. Por mais inteligente que ela seja, porque ela tem a memória fotográfica, ela nunca vai falar com toda certeza com que você vai falar a respeito do teu produto ou projeto. Então, a gente precisa estar atento, porque tudo isso faz parte da qualificação. Se eu chegar lá naquela terceira estrutura que a gente chamou de fechamento, e no fechamento eu descobrir que essa pessoa precisa da autorização de alguém, eu errei na hora de qualificar o cliente. Agora, se eu estou caminhando dentro desse processo de maneira profissional, vai ser muito interessante se você aprender duas coisas que derrubam a sua venda, que podem derrubar a sua venda, seja de produto ou de oportunidade. A primeira delas é não neutralizar a mente do seu cliente em potencial antes da apresentação. Como que eu faço isso? Como que eu neutralizo a mente do meu cliente? Novamente, imagine que eu estivesse chegando na casa de uma pessoa. Deixa eu ver o nome de alguém aqui que está aqui na sala. Luciane Chaves. Imagina que eu estivesse chegando na casa da Luciane Chaves e ela nunca me viu na vida, mas ela foi um nome indicado pela Áurea e eu agendei a visita lá na casa dela. Ela não me conhece, mas abriu a porta da sua casa. Ela está dentro da área de maior segurança da vida dela, que é a casa dela. Porque sempre que a gente está com medo na rua, a gente fala assim, vamos para casa. A casa é o lugar seguro, ok? Então, eu chego lá na casa da Luciane para apresentar um projeto que eu sei que ela pode investir de 199 até R$ 1.000 e poucos para ela começar, e eu tenho apenas alguns segundos para criar vínculo, confiança entre eu e a Luciane. Como que eu vou fazer isso? Me apresentando da maneira mais profissional possível e começando a fazer aquelas perguntas fechadas. Mas como que eu vou neutralizar a mente do cliente? Primeiro, toda vez que eu converso a respeito disso, eu lembro do que a Giovanira fala. A Giovanira diz assim, que a nossa mente é um cavalo doido. E eu tenho certeza que, nesse exato momento, tem pessoas que estão aqui dentro da sala que, de repente, a mente viajou para outro lugar. A pessoa desconecta em um segundo. Imagine, então, eu recebendo alguém dentro da minha casa, a pessoa está falando comigo, eu estou pensando assim, não vou comprar o que ele vai apresentar. Não vou dizer para ele que eu não tenho interesse, que eu não tenho dinheiro. A pessoa está buscando desculpas para te dizer um não. E, olha, eu estou falando isso agora e eu lembrei do último representante comercial que veio aqui em casa. A pessoa veio aqui, ela queria me vender um produto que, assim, o produto era excelente, é excelente, mas custava mais de R$ 12.000 o que ele queria me vender. E quando ele estava apresentando, eu já estava aqui dentro da minha cabeça pensando assim, eu vou falar para ele isso, isso, isso e isso para justificar a minha negativa, porque eu não vou comprar, eu não vou gastar R$ 12.000 nesse produto agora, apesar de eu saber que vale, tá? Então, eu preciso encher a cabeça do cliente de informações positivas a respeito do meu produto e da minha empresa. Eu vou falar todos os benefícios, as qualidades, a quantidade de clientes satisfeitos que eu tenho, que por todo lugar que eu passo, eu estou deixando, além de clientes, grandes amigos, porque eu estou levando produtos maravilhosos e assim vai. E a segunda coisa que pode derrubar a minha venda é não qualificar de maneira precisa esse comprador antes de tentar apresentar ou fechar a venda. Como assim? Novamente, eu vou pegar a ideia dos kits. Eu apresentei o plano,
e eu simplesmente jogo na mesa assim, olha, você pode entrar com R$ 219,50, sem eu ter deixado o cliente pensar com quanto ele poderia investir. O cliente pode investir, às vezes, 4, 5 mil reais, e eu estou ali limitando o potencial do meu cliente, falando que ele pode entrar com R$ 219,50. É a mesma coisa de você ir a uma loja e, quando você pergunta o preço, sei lá, de um smartphone, por exemplo, o atendente da loja vira para você e diz assim, esse é muito caro. Mas é caro para quem? O que é caro? Às vezes, R$ 10.000 para mim é barato para comprar um smartphone. Às vezes, R$ 1.000 é um caminhão de dinheiro para mim, para eu comprar um smartphone. Então, caro e barato, cada um sabe o que é para si. Eu não posso dizer o que é caro para a Mônica, o que é caro para a Áurea, o que é caro para a Luciene. Eu não posso, eu não tenho como dizer isso. Eu não sei como é que é a vida financeira deles. Então, eu estou qualificando errado o meu cliente. E a outra coisa é, você também corre o risco de falar para o cliente assim, olha, você pode começar de maneira profissional fazendo um investimento de R$ 1.100. Poxa, às vezes R$ 1.100 é tanto dinheiro, e a pessoa que você apresentou o plano, ela está pensando assim, gente, como é que eu vou? Eu preciso de mais R$ 20 para completar minha conta de luz. E você está falando dela gastar R$ 1.000. Também não vai funcionar. Você está acabando com a sua venda antes mesmo dela começar. Então, a gente precisa estar muito atento a esses dois detalhes que podem derrubar a nossa venda. E aí, seguindo com o treinamento, olha que interessante. Quando eu estou falando sobre neutralizar a mente do cliente, eu preciso gerar no cliente confiança, interesse, motivação para ele conhecer o meu produto, para ele experimentar o meu produto. Eu tenho que verificar se, de repente, uma cortesia é cabível dentro de uma reunião. Por exemplo, eu posso convidar uma pessoa para apresentar um plano de negócios e eu chamar essa pessoa, olha, eu queria almoçar com você amanhã. Você aceita um convite meu? E você leva a pessoa para almoçar e faz a apresentação do plano durante o almoço. Você não vai pegar um flip chart e apresentar, mas você vai conversar com ela a respeito de todos os benefícios, vai falar das viagens que você já teve, de como a empresa é grandiosa, das possibilidades que tem, do próximo cruzeiro que vai ser agora em março. Você vai falar disso para ela. Às vezes, não é o almoço, mas um cafezinho. Chama a pessoa para ir num café. Não é aquele cafezinho em barzinho pé de chão, não. Mas é um lugar estilizado, leva numa cafeteria legal, faz um investimento legal. Às vezes, você pagar R$ 15 num cafezinho por pessoa, compensa você colocar um novo cadastrado. Quem sabe você não está trazendo um imperial para dentro da sua organização. Então, isso é muito legal. O que fez lembrar algo muito interessante. Eu lembro que, durante a pandemia, quando a gente ainda estava na outra empresa, eu recebi um convite uma vez, uma pessoa me ligou e falou assim, poxa, eu queria falar com você, estou com saudade, e a pessoa está no meu Facebook. Eu tenho Facebook, sei lá, quase 10 anos, eu não sei se tem isso tudo no Facebook, mas eu estou desde o início, desde quando acabou o Orkut, olha como é que eu estou velho. E aí, a pessoa é meu amigo lá, trabalhou comigo em outra empresa e estava 2, 3 anos sem falar comigo. De repente, deu saudade. Então, eu já sei que ela vai me convidar para alguma coisa, né? Então, quando me ligou para dizer que estava com saudade, eu falei, nossa, eu também estou com muita saudade de você. Ele, rapaz, vamos marcar um almoço. Eu falei, peraí, você quer marcar um almoço ou você está me convidando para almoçar? Não, estou te convidando para almoçar. Eu falei, ué, então vamos marcar para amanhã. E foi muito legal, porque a pessoa marcou, ela foi lá para o centro do Rio de Janeiro, e quem conhece o centro ali, tem o Amarelinho, ali na Cinelândia, que é um lugar que eu gostava muito de ir. Hoje, eu digo, eu iria com muita dificuldade, né? E aí nós fomos no Amarelinho, fizemos um almoço muito legal, batemos muito papo,
para no fim do almoço ele me perguntar se eu estava disponível para conhecer uma outra oportunidade. Como a gente estava numa indecisão tremenda, eu falei, estou sim, vamos lá para o escritório, me apresenta lá o que você tem. Só que a proposta que ele tinha era tão ruim, mas tão ruim, que quase que eu paguei o almoço de volta para ele. Então, eu tenho que estar antenado nisso. E depois, eu tenho que descobrir se eu, como profissional de vendas ou como empreendedor de multinível, se eu tenho hobbies e interesses em comum com o meu cliente. É muito importante. Às vezes, você gosta de ler. Eu gosto de ler. Então, eu sempre comento, olha, atualmente eu estou lendo livro tal. E você está lendo qual? Se a pessoa gosta de leitura, ela vai te falar, vocês vão trocar informações. Cuidado para não colocar aqui time de futebol, política, religião, porque é nessa hora que começa a dar problema. Falou em política, vai dar problema. Falou em time de futebol, vai dar problema. Porque se ele falar de um time que é oposto a seu ou vice-versa, não vai ter vínculo aí, você está jogando contra você mesmo. Tá bom? E aí, ainda no neutralizando a mente do cliente, nesse ponto aqui da história toda, o vendedor ele nada mais é do que um grande ator. Ele precisa agir como um grande mestre da atuação teatral, porque é isso. Às vezes a gente está com um problema dentro de casa, problema de saúde, de enfermidade, falta de dinheiro, tem tanta coisa que acontece, preocupação, mas quando eu estou na frente do meu cliente, o meu cliente não precisa saber de nenhum dos meus problemas. Ele precisa saber que ali diante dele está uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem poder de realização, uma pessoa que já conquistou várias coisas na vida, uma pessoa que é considerada por ser líder. É isso aí que ele tem que entender. Então, o primeiro ato, né, aquela chegada ali, ela precisa despertar a atenção e o interesse da plateia, que é o meu cliente. Ele precisa ter interesse sobre o que eu vou falar. O segundo ato dessa apresentação é desenvolver o seu enredo. É a hora que você faz a apresentação do produto, a apresentação do plano, e mesmo que você comece de forma mambembe, deu uma gaguejada ali não tem problema nenhum. Existem grandes atores e atrizes que, quando eles botam o pé no palco, eles estão tremendo, estão suando, com medo, às vezes, de esquecer uma letra, uma fala, mas ele, no decorrer da apresentação dele, ele vai lá e arrebenta e faz um senhor fechamento e termina aquela apresentação sobre uma salva de palmas. E, por fim, o terceiro ato desse negócio, eu preciso criar a necessidade no cliente, é o momento da ação, é o momento que eu, como profissional de vendas, vou definir o que o cliente vai começar me comprando. Porque a venda é só um abre-portas, ela não é o ponto final. Eu vendi, vamos embora, tchau. Não. Você fez uma venda para um cliente, se um cliente te comprar um perfume, você tem a obrigação profissional de continuar vendendo para ele, porque ele já confia em você, ele já comprou um produto teu. Então, você tem a obrigação de continuar atendendo esse cliente. E olha o que o Napoleão Hill diz no livro, é um livro muito interessante dele, que é muito antigo já, que é o Quem Vende e Enriquece. Ele diz assim, palavras não vendem. O que vende são palavras combinadas com ideias que criam desejo. Então, tudo que eu falar para o meu cliente tem o objetivo de fazer com que ele crie o desejo de ter o meu produto ou de ser um empreendedor da minha empresa. Nada menos do que isso, tá bom? E aí, eu, como profissional de vendas, entendo também que eu sou um construtor de pontes entre o meu produto, a minha proposta e o meu cliente em potencial. E para especificamente falar para os empreendedores do Rio de Janeiro,
no dia 11, às 14 horas, no hotel em Nova Iguaçu, Hotel Mont Blanc, no centro de Nova Iguaçu. A gente vai ter o Infinity Day com o nosso líder, Tiago Martins, vindo diretamente de São Paulo para esse evento. Existirão eventos no Brasil todo no dia 11 e 12. No Rio de Janeiro vai ser no dia 11 às 14 horas. E tem uma coisa muito importante, entrada gratuita. Você pode levar quantos convidados você quiser. E se o teu convidado fizer o cadastro e fizer a adesão de um kit, ele, ao invés de receber 10 perfumes, ele vai receber 20 perfumes pelo valor de 10, tá bom? Então, uma excelente oportunidade para você conectar pessoas. E quem quiser mais informações a respeito da minha linha de trabalho, dos treinamentos, dá um print aqui nessa tela, depois você escaneia esse QR Code aqui para você acompanhar a gente nas redes sociais, tá? No nosso Instagram, no canal do YouTube, para você não perder nada. Faz a tua inscrição, clica no sininho, toda vez que entrar um vídeo novo, você clica ali e sempre vai ter um treinamento aí com o objetivo de levar a excelência na profissionalização em vendas diretas. Bom, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu te agradeço a sua participação e digo que na próxima semana, na quarta-feira que vem, a gente vai entrar com outro treinamento aqui dentro dessa mesma linha, tá bom? E eu vou seguir agora dando continuidade a esse evento apenas com quem está conectado no Zoom. Então, para você que está no YouTube, muito obrigado, valeu, vai ser um prazer tê-lo aqui na quarta-feira que vem. Fica com Deus, tchau, tchau.